Olá, alunos do sétimo ano. Nós vamos começar hoje os nossos estudos do capítulo 4. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar a industrialização e a urbanização do Brasil. É importante lembrar que esse é um assunto que tem um conteúdo bastante importante, né, para o prosseguimento dos nossos estudos. E nós vamos dividir esse conteúdo em duas partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar a industrialização, o desenvolvimento das indústrias no Brasil e como essas indústrias se apropriaram do espaço geográfico ao longo da história. E na nossa segunda videoaula nós vamos trabalhar basicamente o processo de industrialização e a sua relação com a urbanização do Brasil. Como a urbanização também tem um impacto importante na apropriação do espaço geográfico e na transformação desse espaço. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, é importante destacar a importância da indústria, porque mesmo sem perceber, a indústria ela está no nosso cotidiano, ela está nos remédios que nós consumimos, nos automóveis, ela está na nossa alimentação. E é importante também destacar que a indústria ela é resultado de um processo contínuo no desenvolvimento tecnológico e ela vem da transformação de um modelo manufatureiro. Então, quando a indústria ela começa a se desenvolver, ela traz grandes inovações tecnológicas, né? A máquina a vapor, depois as máquinas elétricas, a descoberta da eletricidade deu um impulso muito grande nas indústrias, no processo de produção industrial. E essa indústria, ela no Brasil, ela vai surgir de forma muito tardia, ou seja, quando a indústria ela já tinha se apropriado do espaço europeu, ela surge lá na Inglaterra mais ou menos no século XVIII e ela vai se expandindo até o século XIX por Inglaterra, pelo Japão, pelos Estados Unidos e por outros países europeus também. E essa indústria, então, ela vai transformar as relações, porque dos países, das nações e da forma com que as pessoas consomem os bens. Isso acontece principalmente porque uma das funções da indústria é justamente ela oferecer bens a custos cada vez menores para que ela possa alcançar um número maior de pessoas. E é importante destacar que a Revolução Industrial ela vai ter um papel importante na consolidação desse novo modelo de produção. Então, o Brasil, especificamente, ele vai demorar um certo tempo para poder iniciar o seu processo de industrialização, né? Então, nós vamos passar por algumas fases importantes aí, até que a indústria especificamente chegue até o Brasil. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil tinha uma base econômica baseada na agricultura, no processo de produção agrícola. Então, enquanto a Europa já se industrializava, o Brasil ainda estava dentro de um processo de produção primária de produtos para exportação. E esse modelo de produção, ele só vai chegar aqui no Brasil no início do século XX, mas passa por algumas etapas antes, né, para que ele possa se consolidar nesse período. Bom, então, nós vamos observar aqui alguns fatos históricos importantes para poder a indústria se consolidar no Brasil, vão passar principalmente pelas duas grandes guerras. Então, o Brasil, como eu falei, era um país de base agrária e esse processo ele vai passar basicamente pelo capital que foi gerado pela agricultura no Brasil, em especial a produção de café, que era o maior produto de exportação do Brasil. Ocorre que aqui, ó, ele fala que na Primeira Guerra Mundial o cenário começa a mudar para a industrialização do Brasil. O Brasil era de base agrícola, como eu falei, e dependia muito das importações de gêneros industriais da Europa. Com a guerra, ficou muito difícil desses produtos chegarem até o Brasil. Os países europeus se dedicaram à guerra e o desabastecimento começa a acontecer no nosso país. Existe, então, por parte, né, do governo e dos empresários do Brasil, o interesse em construir fábricas no nosso país para substituir essas importações. Entretanto, naquele período, as fábricas que começaram a se instalar, elas eram basicamente fábricas para substituir os bens de consumo
da população, os bens mais imediatos de consumo, né? Então nós tínhamos aí fábricas de tecidos, fábrica de sabão, de produtos de limpeza e ainda muito simples, né? E gêneros de higiene pessoal e por aí vai. Bom, mas logo depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos um outro fato importante, que é a Grande Depressão, que acontece lá na década de 1920, mais ou menos. Os Estados Unidos passa por um processo de grande crescimento econômico durante a Primeira Guerra Mundial e, após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus começam a se reestruturar, a serem reconstruídos, a economia desses países cresce, a industrialização volta e os Estados Unidos, então, têm uma grande produção e não tem para quem vender. E isso faz com que os Estados Unidos entrem numa profunda crise. E o mundo todo, por consequência, né? A gente já começa a ter aqui uma ideia do que é globalização. A crise numa região do planeta afeta as outras regiões, né? E nós observamos, então, que essa crise ela também vai atingir o Brasil, porque o Brasil não consegue mais exportar o seu café. E com isso, os cafezais, né, grande quantidade de café produzida, sem ter para quem vender, começa a gerar uma crise muito grande no nosso país também. E o governo, para poder resolver a crise do café, ele compra parte dessa produção e também paga aos agricultores, principalmente do estado de São Paulo, para que eles façam a retirada de uma grande quantidade de pés de café. Ou seja, isso tinha o objetivo de diminuir a produção para manter o preço elevado no mercado. Só que isso não deu certo. E, bom, não deu certo de certa forma, né? Porque o preço do café continuou caindo e os agricultores, né, esse capital gerado com a venda dos cafezais, do café e também da erradicação dos cafezais, ele vai ser investido nas indústrias. Então, nós começamos aí um processo de industrialização nesse período que vai avançando dentro do nosso país. Só que logo depois nós temos uma nova crise mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. Olha aí, 1939 a 1945. Essa data é importante que vocês guardem, né? Segunda Guerra Mundial ela dura aí 6 anos e foi uma guerra extremamente devastadora, uma guerra que envolveu os países do mundo, inclusive o Brasil, enviando tropas, né, para frente de batalha na Europa. Mas a Segunda Guerra Mundial ela também tem um papel importante aí no contexto industrial do Brasil, porque nesse período o governo Vargas ele vai investir num processo de industrialização de base. Então, olha que o governo de Vargas, né, que vai até de 1930 até 1945, esse governo ele começa a investir num processo de industrialização, principalmente para produzir aço, produzir ferro, aço, para poder vender para as nações mais industrializadas e essas nações, assim, poderem continuar os seus esforços de guerra. E a indústria de base no Brasil, ela começa a se desenvolver de forma bastante apropriada, né? E esses investimentos na indústria, eles vão dar resultado, porque o Brasil ele também começa a investir de forma cada vez mais intensa naquilo que a gente tem de infraestrutura, que além da indústria, também é extremamente importante para o desenvolvimento do país. Bom, se vocês acompanharem aí no livro de vocês, voltar aqui um pouquinho, né? Se vocês acompanharem aí no livro de vocês vão ver que logo depois nós vamos ter a questão do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Ah, professor, é importante saber essas datas? Olha, os períodos em que nós temos aí esses ciclos de desenvolvimento econômico são importantes. Esses presidentes que investiram nesse processo de desenvolvimento, eles também vão marcar o nosso contexto histórico aí da industrialização. Então é importante que vocês guardem o nome desses presidentes e o período histórico em que esses processos se deram. Bom, dando continuidade aí, nós vamos ver que nesse governo de Juscelino Kubitschek, ou simplesmente JK, o Brasil vai passar por um novo processo de industrialização importante. E esse processo ele se dá principalmente com a atração de multinacionais para o nosso país. E isso se deu com o governo brasileiro incentivando
a vinda dessas multinacionais para cá. Isso foi feito como? Com a diminuição e isenção de impostos, né? Esse período o governo dava uma isenção por certo período de impostos para que essas multinacionais pudessem se instalar aqui. Também doava terrenos, para grandes terrenos, para as instalações dessas empresas, construía infraestrutura, disponibilizava energia elétrica, água e também construiu uma grande infraestrutura para poder receber mercadorias, receber matérias-primas e também fazer com que esses produtos escoassem pelo Brasil. Então, nós tivemos também uma construção de uma grande infraestrutura no Brasil nessa época, que passava pela construção de ferrovias, estradas, usinas hidrelétricas, e assim começaram a chegar as grandes multinacionais no Brasil. As principais multinacionais que chegam nesse período ainda são multinacionais aí do ramo automobilístico, nós temos também indústrias de eletrodoméstico, e o Brasil começa então a despontar como um país industrializado. A população começa a ter acesso a bens industrializados, agora não importados, mas produzidos no Brasil. Só que eu queria destacar um ponto importante para vocês aí, que essas empresas chamadas de multinacionais, elas têm, né, a sua sede em outras nações, que são muito mais desenvolvidas tecnologicamente, e o Brasil, então, ele tem um processo de industrialização que nós chamamos de dependente, principalmente de tecnologia. E essa dependência de tecnologia faz com que essas indústrias se instalem no Brasil, vendam seus produtos e depois mandem de volta o lucro da sua operação no Brasil de volta para as nações onde ela tem, para a nação onde ela tem a sua metrópole. No caso aqui, está mostrando uma imagem da famosa Kombi, né? Um carro que é um clássico do Brasil, os primeiros automóveis produzidos no Brasil. Então, a venda desse produto no Brasil, ele acaba remetendo os lucros lá para a Alemanha, onde fica, né, a sede da Volkswagen. Bom, aqui também nós temos uma usina siderúrgica, a CSN, produz o aço importante para a industrialização. E aqui do lado um outro ícone da indústria automobilística brasileira, né? Curiosamente, um dos primeiros veículos também que foram produzidos no Brasil, o Fusca, né? O Fusca que tem um papel importantíssimo aí no processo de industrialização do Brasil, é um marco dessa indústria automobilística nacional. Bom, então, nesse período começam a se despontar também outros setores, né, de industriais que davam apoio a essa indústria que começava a surgir no Brasil. Entre elas a indústria naval, né, siderúrgicas e metalúrgicas. Então, são indústrias que vão dar suporte ao processo de indústrias que vão abastecer a população com bens. Lembrando que essas indústrias, né, a indústria naval, a indústria de máquinas, ferramentas, são indústrias de bens intermediários. Nós não consumimos esses bens, né? Então, elas vão dar suporte à indústria de bens de consumo final. Nesse caso aqui, de consumo de bens duráveis. O automóvel é um bem durável, tá? Bom, e nós, dando continuidade, nós vamos observar também que a indústria no Brasil ela permaneceu durante muito tempo concentrada no eixo Rio-São Paulo. Ainda hoje, São Paulo concentra 60% de toda a indústria do país. Esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é importante que vocês entendam que a indústria ela se desenvolve concentrada nesse eixo Rio-São Paulo, né? Lembrando que essa é a região mais importante da industrialização do Brasil ainda nos dias de hoje. Bom, mas nem tudo aconteceu aí de uma forma tranquila, né? O Brasil se desenvolve, o Brasil cresce, mas olha que ele coloca um texto aqui para que vocês entendam também que para poder atrair essas multinacionais, o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado no exterior, né, em bancos internacionais, pagando juros, para construir estradas, para construir usinas hidrelétricas, ferrovias, e a dívida externa do Brasil, ou seja, a dívida com esses bancos, ela começou a crescer muito rapidamente. E isso vai comprometer depois, lá na frente, o nosso processo de desenvolvimento também. Mas também gostaria de destacar que esses investimentos em infraestrutura foram muito importantes para a consolidação da indústria brasileira, tá?
foram muito importantes. E ele cita aqui que no governo militar, a dívida externa brasileira, que era de aproximadamente 2 bilhões de dólares, né, ela vai passar para mais ou menos 115 bilhões de dólares. Né, para a década de 80 aí era uma dívida monstruosa, era uma dívida muito grande. Bom, e a indústria brasileira ela vai passar por uma grande transformação, né? Olha que nós hoje somos considerados um dos países mais industrializados do mundo, apesar da nossa dependência, mas o Brasil é um país que tem, aqui ele cita no livro de vocês, 13% da população economicamente ativa. Nós estudamos isso no capítulo passado. População economicamente ativa são as pessoas que estão trabalhando ou em busca de emprego, né? E a indústria ela também concentra 22% de toda a riqueza do Brasil, ou seja, concentra 22% do PIB nacional. E essa indústria, ela está espalhada hoje, né, pelo Brasil, mas observa aqui no mapa que em 2010 ele destaca a importância de São Paulo e Rio de Janeiro nesse eixo, né, que foi o eixo onde a indústria se concentrou no Brasil. Então, essa é a região mais industrializada que nós temos. Olha que nos outros estados nós temos aí as capitais, principalmente as capitais como as áreas de industrialização mais intensa. Aqui na região do sul e sudeste do Brasil, você tem uma distribuição maior. Em regiões como a região amazônica, eu queria destacar essa regiãozinha aqui, ó, no Amazonas, né, na região de Manaus. É um grande centro industrial que nós temos aí em Manaus, tá? Se chama Zona Franca de Manaus. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela também. Mas é uma região importante, porque ela descentralizou a indústria do Brasil. Olha que a ideia era retirar as indústrias daqui dessa região e levar desenvolvimento para as regiões mais distantes do Brasil. Então, essa industrialização nas capitais, ela tem a sua importância, mas é importante você industrializar outras regiões mais do interior do país, para levar desenvolvimento, riqueza, trabalho para essas pessoas. Bom, mas aqui ele também mostra no mapa uma vocação da indústria do Brasil. Olha que ele fala sobre produtos que são exportados no nosso país. Minérios, mais minérios, produtos alimentícios, têxteis. Nós temos aí combustíveis, material de transporte, papel, papelão, produtos siderúrgicos, metalúrgicos, produtos químicos, alimentícios, combustíveis, calçado, couro e fumo. Bom, e eu queria destacar para vocês, nessa configuração de produtos de exportação, olha que aqui na nossa legenda ele fala que são produtos de exportação, ele fala que, olha lá, minérios, produto, né, que faz parte da nossa, da indústria de base, né, na produção de minérios, mais minérios. Nós não temos na nossa pauta de exportação produtos com elevado desenvolvimento industrial. Por exemplo, automóveis, computadores, né? Nós não temos aqui smartphones ou produtos de alta tecnologia. Essa é uma característica do Brasil. O Brasil tem uma dependência muito grande da importação desses bens. Então, nós exportamos ainda gêneros ou primários ou gêneros com baixo desenvolvimento tecnológico e importamos produtos que têm muito mais tecnologia agregada. Então, o Brasil é importador de alta tecnologia e vende produtos primários. Aí você pode falar assim, mas professor, nós precisamos exportar esses produtos, eles são importantes para a industrialização do mundo de uma forma geral. Realmente, eles são extremamente importantes. Mas é importante a gente lembrar que esses bens eles são relativamente baratos quando comparados àquilo que a gente importa. Então, aqui existe pouca tecnologia empregada. E assim, é importante que a gente entenda que esse processo de industrialização ele se dá de forma extremamente dependente.
ok? Meninos, nós vamos terminando nossa aula por aqui hoje e vamos dar continuidade em breve para poder discutir agora, nessa próxima aula, a relação entre a industrialização e o processo de urbanização que vai acontecer no Brasil, tá bom? Até a próxima aula.